As operações realizadas na fabricação de pisos de madeira, desde a colheita florestal até a obtenção dos produtos acabados, são geradoras de grande quantidade e diversidade de resíduos, que, quando manejados de forma inadequada, podem comprometer a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Resíduo madeireiro é todo material lenhoso que, em função de limitações tecnológicas ou de mercado, é descartado nas operações de colheita florestal ou na transformação da madeira em produtos acabados. Na verdade, são matérias-primas que passaram pelo processo produtivo, consumindo insumos, causando desgastes nos equipamentos, utilizando mão de obra, participando dos custos fixos da empresa, mas que não se tornaram produto, ou seja, não agregaram valor à produção. E ainda, quando manejados de forma inadequada, geram poluição, riscos à saúde pública, gastos com armazenamento, tratamento e disposição final, aumentam os riscos ambientais, reduzem a lucratividade e a competitividade e promovem prejuízos à imagem das empresas. Dentro deste panorama, teve início em 2011 o projeto PIMADES, Projeto Piso de Madeira Sustentável, financiado pela ITTO, Organização Internacional de Madeiras Tropicais, executado pela ANPM, Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, em parceria com instituições de pesquisas e agências governamentais. O projeto PIMADES ele iniciou no ano de 2011 e ele abrange toda a cadeia produtiva relacionada a pisos de madeira. Ele tem como objetivo principal contribuir com a utilização sustentável dos recursos florestais, bem como contribuir com a utilização mais eficiente desses recursos, desde a floresta até o produto final. Ele abrange ações relacionadas com o aumento na eficiência do manejo florestal, o aumento da eficiência no processo de produção dos pisos de madeira, com a redução na geração de resíduos e o gerenciamento desses resíduos, e também com a elaboração de um programa de certificação de qualidade. Considerando o processo de produção dos pisos de madeira, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, de acordo então com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O projeto tem por objetivo contribuir para uma maior sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira e, para tanto, uma ação fundamental é a elaboração e implementação de planos integrados de gerenciamento de resíduos, atendendo aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os planos de gerenciamento de resíduos são elaborados com o objetivo de reduzir a geração de resíduos nas operações produtivas, obter a máxima valorização através do aproveitamento e da reciclagem de materiais, reduzir ao máximo o volume e a periculosidade dos resíduos gerados e ainda definir as melhores soluções para tratamento e disposição dos rejeitos da produção. Os modelos de gerenciamento de resíduos têm evoluído ao longo do tempo em função de requisitos de mercado e de aprimoramento da legislação. Atualmente nós temos aqui no Brasil 3 modelos sendo implementados. O primeiro modelo é um modelo completamente indesejável. É aquele em que o empreendedor gera os resíduos e descarta diretamente no meio. Nesse modelo, a gente tem como resultado a poluição dos rios, do solo, do ar e uma série de outros impactos ambientais negativos. O segundo modelo é um modelo legalista, ou o que nós chamamos também de modelo de final de tubo, ou seja, o gerador gera todos os seus resíduos, no final ele junta esses resíduos, encaminha para uma estação de tratamento e depois faz o descarte, ou no meio, dentro das condições adequadas, ou encaminha para um aterro. E o terceiro modelo, que é o modelo desejável hoje, ele trata da gestão integrada dos resíduos, ou seja, todas as decisões são voltadas primeiro para a não geração, depois para a valorização desses resíduos e finalmente tratando e dispondo só aquilo que não tem outra destinação. Então, nesse modelo nós podemos empregar soluções de redução de geração através de capacitação de mão de obra ou de adequação dos processos produtivos, seleção de matéria-prima adequada, de qualidade, desenho de produto que reduza as perdas e também a gente tem que fazer uma forma de destinar no final da produção esse material de forma correta, fazendo a logística reversa.
A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, no ano de 2010, foi definido que todas as indústrias de todos os setores terão que desenvolver e implementar seus planos de gerenciamento de resíduos. E apresentar isso ao órgão competente. Cada estado vai definir, né, como isso vai ser encaminhado, para que isso seja monitorado, e a apresentação será feita sempre no momento ou da obtenção da licença de operação ou da sua renovação. Para elaborar um plano eficiente, algumas questões devem ser respondidas. Que resíduos são gerados? Onde e quando os resíduos são gerados? Por que são gerados? Quanto é gerado? Qual sua composição e estado físico? Como está sendo manejado? Como reduzir a quantidade de resíduo? Como aproveitar esses materiais? E o que fazer com o rejeito? A partir desse diagnóstico, são estabelecidas as metas da empresa para o gerenciamento de cada resíduo e as prioridades de ação. Em seguida, devem ser estudados e definidos o cronograma, os responsáveis pela execução, os custos e as fontes de recursos utilizadas. Finalmente, devem ser selecionadas as soluções para cada caso, as formas de monitoramento que serão utilizadas para avaliar os resultados de cada ação e uma agenda para a revisão constante do processo. A quantidade e tipos de resíduos produzidos por uma indústria depende de fatores como da espécie de madeira e suas características naturais, da qualidade da matéria-prima resultante da forma como a árvore foi colhida, desdobrada e como a madeira foi armazenada, transportada e seca, da qualidade dos equipamentos e ferramentas, do nível de capacitação da mão de obra, dos tipos e desenhos dos produtos e das exigências do mercado consumidor. Na produção de pisos de madeira, a geração de resíduos se inicia, de modo geral, no preparo da matéria-prima. É a partir desse momento que problemas relacionados à qualidade da madeira, inerentes à espécie ou resultantes das operações de colheita, desdobro, transporte e secagem aparecem. Rachaduras, grã reversa, empenamento e outros defeitos levam ao descarte de pontas, refilos e pedaços de maiores dimensões. Além dos resíduos finos, como serragem e maravalha, característicos do processamento mecânico da madeira. Nas operações de usinagem e acabamento são gerados principalmente maravalha, serragem e pó de lixadeira, contaminados ou não por produtos químicos como cola, tinta e verniz, dependendo do tipo de piso que está sendo fabricado. No processo de controle de qualidade e embalagem, são descartadas as peças que não atenderam aos requisitos dimensionais e de qualidade superficial e materiais utilizados para a embalagem dos produtos. O rendimento industrial e o volume de resíduo gerado é bastante variável de indústria para indústria. Para aquelas que produzem principalmente para o mercado interno, o aproveitamento geralmente é maior, gira entre 60% e 70%, porque é possível produzir produtos de primeira e de segunda linha, né? Para as empresas predominantemente exportadoras, esse rendimento pode cair bastante, chegando até 30%. E isso resulta numa geração muito grande de resíduos. Então, o que define esse rendimento, esse aproveitamento da madeira, basicamente é o tipo de produto que é fabricado, o mercado para o qual ele se destina e a qualidade da matéria-prima adquirida pela empresa. A destinação dos resíduos é bastante variada. Algumas indústrias adotam soluções muito eficientes do ponto de vista ambiental, econômico e social, como diversificação da linha de produtos com aproveitamento de resíduos, venda para diversos fins, queima em caldeira para geração de vapor e energia e produção de briquetes e pellets. Entretanto, muitas ainda descartam seus resíduos sobre o solo ou cursos d'água ou usam da prática de queima a céu aberto para reduzir o volume de resíduos gerados. Essas são formas extremamente impactantes do ponto de vista ambiental e de saúde pública, proibidas por lei e que poderão resultar em autuações e multas.
além de comprometer a imagem da empresa e, com isso, limitar o seu acesso ao mercado cada vez mais exigente em relação ao desempenho ambiental das indústrias. A gestão de resíduos é uma ação fundamental para a sustentabilidade na cadeia produtiva de pisos de madeira, porque cada elo que resulta numa perda de materiais ou numa grande geração de resíduos vai impactar o elo anterior e o elo seguinte, né? Isso é a visão sistêmica, é a visão de cadeia. As ações precisam ser articuladas ao longo de todos aqueles que compõem essa cadeia. Por exemplo, se uma serraria processa com baixo rendimento, com grande geração de resíduos, a sua madeira, isso significa no elo florestal uma sobreexploração, ou seja, tem que aumentar a quantidade de madeira que é retirada da floresta para garantir o suprimento, para cobrir as perdas de processo. E do outro lado, eu estou onerando a indústria que vai remunerar todas as perdas que aconteceram nos elos anteriores. É fundamental que a gente pense nessa questão do gerenciamento de resíduos com uma visão sistêmica, ou seja, que ações teremos que fazer para que toda a cadeia se torne sustentável. Algumas ações para a redução da geração de resíduos que podem ser adotadas pelas indústrias de pisos de madeira são: a definição de critérios dimensionais e de qualidade da matéria-prima para os diferentes tipos de produto, controle de qualidade no recebimento da matéria-prima com monitoramento estatístico da qualidade que servirá para a seleção de espécies e fornecedores, investir na capacitação de mão de obra, ter protocolos de manutenção de máquinas e de ferramentas, evitando paradas desnecessárias na produção e perda de matéria-prima, entre outras ações. Há uma série de alternativas para a valorização de resíduos já aplicadas e viáveis para as indústrias de pisos de madeira e outras novas tecnologias com potencial de aplicação a médio e longo prazo. O conceito de valorização consiste numa abordagem orientada para extrair valores materiais, energéticos ou econômicos dos resíduos, contribuindo para a redução no volume descartado e nos custos de tratamento e disposição. Num plano de gerenciamento de resíduos, para selecionarmos as estratégias mais adequadas, precisamos avaliar alguns pontos. Primeiro, as características e a quantidade de resíduo que é gerado. Segundo, se há ou não segregação, separação desses resíduos, pois nem todos os resíduos podem ser destinados para o mesmo tipo de aproveitamento. Para algumas finalidades, eu preciso de resíduos finos, como serragem, pó de lixadeira. Para outras, somente de resíduos sólidos, né, pedaços, pontas, peças desclassificadas. Então eu não posso fazer essa mistura de materiais. Depois precisamos também analisar se há sazonalidade na geração. Havendo, como faremos o estoque de maneira adequada para que ele possa ser aproveitado ao longo do ano todo. E finalmente eu preciso avaliar a infraestrutura regional, ou seja, tenho estradas disponíveis em quantidade e qualidade para escoar minha produção a partir de resíduo. Tenho parceiros locais que possam fazer a transformação desse resíduo em novos produtos. O mercado absorve esses novos produtos. Então são alguns pontos fundamentais para tomarmos decisões sobre o que fazer com o resíduo. Algumas alternativas para o aproveitamento dos resíduos gerados pelas indústrias de pisos de madeira são: o desenvolvimento de novos tipos de pisos e revestimentos como pastilhas, mosaicos e parquetes que utilizam peças de pequenas dimensões, pisos de estilo madeira de demolição que incorporam uma série de defeitos como rachaduras, furos e imperfeições superficiais e decks curtos, entre outros. Essa é uma alternativa interessante, pois utiliza a mesma base produtiva e de negócios da empresa, não necessitando de parcerias com terceiros. A fabricação de pequenos objetos de madeira, como utensílios domésticos, cabos de ferramentas e talheres, brinquedos, objetos decorativos e até mesmo móveis e instrumentos musicais, é outra forma de valorizar os resíduos gerados. Mais que uma solução ambiental, trata-se de uma alternativa com forte apelo social pela possibilidade de geração de novos negócios, fontes de renda.
postos de trabalho e incremento na economia local. Esse tipo de solução pode ser associado a programas de capacitação de mão de obra com a formação de jovens aprendizes. Essa é uma alternativa que promove ainda a imagem corporativa. Outra possibilidade de valorização dos resíduos é o desenvolvimento de produtos a partir dos extrativos da madeira, que podem ser aplicados na produção de fármacos, corantes e cosméticos. Além do reaproveitamento do material sólido, existe a possibilidade de utilizar os extrativos da madeira como potenciais corantes para a indústria de tingimento têxtil, cosmético ou fármaco. Após a retirada dos extrativos, ainda existe a possibilidade de reaproveitar esse resíduo da indústria madeireira como fonte para a energia. Pelo uso direto como lenha ou cavaco nas caldeiras, na geração de energia elétrica em termoelétricas e na produção de carvão, cavaco, pellets e briquetes para o mercado interno e exportação. O uso em compósitos de cimento e madeira para a fabricação de componentes para a construção civil, como painéis de vedação e pisos suspensos, compósitos de madeira plástico para uso em decks, mourões de cerca e painéis para móveis, e na composição de painéis convencionais do tipo MDP e MDF são alternativas interessantes para os resíduos finos, como a serragem. Produtos de uso agrícola, como composto orgânico, cobertura de solo e forração para animais, são outras possibilidades para uma destinação correta dos resíduos de menor dimensão. Finalmente, a última, mas não menos importante ação no gerenciamento de resíduos da produção de pisos de madeira é a recuperação, tratamento, disposição em aterro ou incineração dos resíduos perigosos e rejeitos. Vernizes, tintas, solventes, suas embalagens e os demais resíduos da pintura, envernizamento, colagem e manutenção de máquinas, além dos materiais contaminados por eles, devem ser rigorosamente analisados e destinados conforme a classe de periculosidade. A gestão de resíduos é um passo em direção ao futuro e fundamental para a sustentabilidade nas cadeias produtivas florestais. Se cada elo da indústria madeireira estiver unido em torno de um bem maior, teremos um futuro garantido num mundo mais produtivo e mais sustentável.